direto ao ponto, para ser mais exato. Tá beleza? Então, o que eu espero que você tenha em mente para sábado de amanhã? Bom, primeiro, conhecer, né, a classificação das ondas. E aí você tem que saber, de fato, o que são ondas mecânicas, o que são ondas eletromagnéticas. Nós já falamos isso um punhado de vezes dentro de sala, tá ok? Falamos muitas vezes, mas não custa dizer um pouquinho de novo. Então, para aqueles que ainda, né, têm alguma dúvida com relação a isso, eu coloquei aqui, ó, né, que ondas mecânicas pode estar pequeno aí para vocês no celular, mas como eu vou estar lendo, não tem problema não, beleza? Então, classificação das ondas. As ondas mecânicas são aquelas, né, que precisam de um meio material para se propagar. O exemplo aí, nós temos uma imagenzinha de uma gota, né, de uma coisa caindo dentro da água. São as ondas da superfície da água. Como a superfície é matéria, nós temos, então, ondas que se propagam na matéria. Onda mecânica é isso. Onda que se propaga na matéria. Precisa de matéria para se propagar. As ondas eletromagnéticas, pelo outro lado, elas não precisam de matéria para se propagar. Elas também se propagam na matéria, mas elas são as únicas que podem se propagar no vácuo. O que diferencia uma onda mecânica de uma onda eletromagnética não é a capacidade que elas têm de se propagar na matéria, mas sim a capacidade que elas têm para se propagar no vácuo. A onda mecânica não se propaga no vácuo. A onda eletromagnética se propaga no vácuo. E as ondas eletromagnéticas, quer dizer, o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, formam aquilo que nós chamamos de espectro eletromagnético, cuja imagem está aí para vocês, né? Que é composto por ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, ou seja, todo este espectro eletromagnético formado por ondas de luz visíveis e não visíveis. Tudo isso aí são ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. Bom, além disso, nós classificamos as ondas, espero que vocês se lembrem, né, como ondas longitudinais e também ondas transversais. As ondas transversais, como está escrito aqui, nós podemos ver, são aquelas cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Quer dizer, a onda vibra em uma direção e se propaga em outra direção, que é perpendicular à de vibração. Quando você tem uma onda longitudinal, as direções são as mesmas. Isto é, quando a onda é longitudinal, ela vibra e se propaga na mesma direção. Tá beleza? Então, de maneira geral, para ser chato, a onda transversal vibra numa direção, se propaga em outra. A onda longitudinal vibra e se propagam na mesma direção. Beleza? Então, essas são as classificações importantes sobre ondas para a nossa prova de amanhã. Então, você tem que saber de cor e salteado onda mecânica, eletromagnética, transversal, longitudinal. Tranquilo? Bom, associado às ondas, grandezas, você tem que saber o que é período. O que é o período de uma onda? É o tempo necessário para você construir um comprimento de onda. Na prática, também é definido como sendo o tempo necessário para acontecer uma oscilação. Professor, o que é acontecer uma oscilação?
Acontecer uma oscilação, pessoal, significa o tempo gasto para você criar uma crista e um vale. Quando nós criamos uma crista e um vale de uma onda, nós temos uma oscilação. Então, o período é o tempo para isso. É o tempo que eu gasto para criar uma crista e um vale, para criar uma oscilação. Outra grandeza associada à onda, frequência. O que é a frequência? É o número de oscilações a cada unidade de tempo. Por padrão, a gente adota o segundo. Então, você pode dizer que a frequência é o número de oscilações por segundo que ocorre em uma onda. Beleza? A frequência ela é expressa em hertz. O hertz significa por segundo, oscilação por segundo. E vale lembrar que frequência e período são duas grandezas que se relacionam, como está mostrado aqui. Eu espero que vocês possam ver, né? Aquela relação que diz que a frequência e o período são duas grandezas inversamente proporcionais. Tá beleza? Essa é a relação simples. Então, se você souber o período de uma onda, para achar a frequência é só colocar 1 sobre o período. Se você conhecer a frequência de uma onda, para achar o período é só colocar 1 sobre a frequência. Isso é a relação frequência e período. Vou fazer um exemplo aqui para a gente poder ver. Bom, o comprimento de onda, nós definimos isso em sala. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, ok? Ou então, como está representado aqui embaixo, a distância entre dois vales consecutivos. Isso é o que a gente define como comprimento de onda. Você pode entender o comprimento de onda como sendo também uma crista e um vale. O comprimento correspondente a uma crista e um vale também é o nosso comprimento de onda, que é representado por essa letra grega aí que parece um Y de cabeça para baixo, que é o lambda. Beleza? Então, essas são as três grandezas fundamentais da onda: o período, a frequência e o comprimento de onda. Bom, aplicações para isso. Bom, a gente junta todas essas grandezas na equação geral das ondas, que é esta aqui, ó, você lambe faca. Atenção, essa expressão também pode ser escrita assim, ó. A gente não costuma usá-la assim, não. A gente costuma usá-la desse segundo meio que está aqui, ó, dessa segunda maneira que está aqui. Tá certo? E amanhã, na SAB, eu espero que você utilize essa equação nesse segundo formato que está aqui também. Tá ok? Bom, como é que nós vamos encontrar amanhã a cobrança sobre equação de onda e sobre ondas da nossa SAB? Eu coloquei aqui um exemplo só para ilustrar, beleza? E eu gostaria que vocês me acompanhassem aí. Se tiver difícil de ver, por favor, me digam. Eu já dei um zoom aqui na imagem, e aí eu vou ler esse exemplo e vou resolvê-lo bem devagar, fazendo aqui mais coisas do que está sendo pedido, tá? Para a gente fazer uma preparaçãozinha bacana para amanhã. Então, aí nesse exemplo, você vê a figura de uma onda, que está aqui, ó. Pessoal, essa onda, muitas vezes, ela pode ser chamada de onda senoidal. Esse termo senoidal não vai interferir em nada. Isso é a figura de uma onda, tá ok? Bom, dada a figura dessa onda aí, você percebe que essa figura foi colocada no plano cartesiano. E foram dados aí alguns valores. Então, por exemplo, você consegue enxergar aqui, ó, certo? O valor 1,5. Você consegue enxergar aqui embaixo o valor menos 1,5. Aqui nós temos 2, 4 e 6.
Bom, as perguntas que são feitas com relação a essa questão tomam como referência esses valores. Então, prestem atenção. Quando vocês chegarem na prova amanhã, olhem para esses valores e tentem interpretar cada um deles, o significado de cada um deles, tá ok? Eu vou desmarcá-los aqui agora para a gente poder resolver a questão. Então, agora eu vou ler a questão. Diz o seguinte: você tem uma onda cuja frequência é de 40 Hz. Ou seja, nessa onda ocorrem 40 oscilações por segundo. E ela se comporta conforme mostra o diagrama que está mostrado aí embaixo. A pergunta dessa questão é a seguinte: nas condições apresentadas, pode-se concluir que a velocidade de propagação dessa onda é... Vejam, a pergunta é extremamente simples. A pergunta para essa questão é qual é a velocidade da onda. E aí, quando você tiver a velocidade da onda, você tem que se perguntar o seguinte, né? Como é que eu acho a velocidade da onda? Ô, pessoal, a velocidade da onda é dada pela equação geral das ondas, que nos diz claramente, né, que você lambe faca. Tá legal? Esta aqui, ó, é a equação que eu vou usar para determinar a velocidade da onda. Tá? Só que para me usar essa equação, eu preciso conhecer duas grandezas. A frequência, que a questão me deu. Reparem, aqui nós temos a frequência, que é uma frequência de 40 Hz. E eu preciso conhecer o comprimento da onda. Agora, o comprimento da onda, a frequência, a questão não me deu, mas nós vamos encontrar. Quem é o comprimento da onda? Você pode interpretá-lo como sendo a distância entre duas cristas, ok? Ou a distância entre dois vales. Como não tem dois vales, eu vou pensar só na distância entre duas cristas. Então, veja, isto que eu estou marcando aqui é o comprimento de onda, beleza? Note o seguinte, pessoal, não tem um valor correspondente a essa posição aqui, ó. Também não tem um valor correspondente a essa posição. Cara, mas essa posição aqui está entre 0 e 2. Então, essa posição aqui, ó, é um 1. Esta outra posição que está marcada aqui, ó, está entre o 4 e o 6. Então, esse risco tracejado, esse segundo risco tracejado aqui, é o 5. Bom, então quer dizer que o meu comprimento de onda é a distância que existe do 1 até o 5. Qual que é a distância que existe do 1 até o 5? É o 5 menos 1. Ou seja, o comprimento de onda corresponde a 4. 4 o quê? Vejam aqui, ó. O comprimento de onda são 4 metros. Esse, pessoal, olhando para a minha figura aqui, ó, é o comprimento de onda para esta onda. Ô, Claudinho, mas enxergar esses números aí pode ser complicado. Eu não vou conseguir enxergar esse número, não. Se você não enxergou, tem outra maneira de você achar o comprimento de onda. Ah, como é que vai ser para me achar esse comprimento de onda? Me siga aí. Lembre-se, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, ou então o comprimento que corresponde a uma crista e um vale. Então, quer dizer que o comprimento de onda é daqui até aqui. Isto aqui também é um comprimento de onda. Repare que essa marcação que eu acabei de fazer, ela começa no 0 e termina aqui no 4. Então, quer dizer, se ela começa no 0 e termina no 4, nós conseguimos perceber que, usando esse método, eu também consigo ver que o comprimento de onda vale 4 metros. Então, veja, achei o comprimento de onda para essa onda. Está bagunçado? É isso mesmo, é para bagunçar mesmo. Então, você acha o comprimento de onda usando duas cristas, ou você acha o comprimento de onda usando uma crista e um vale. 4 metros.
Qual é a velocidade da onda? Uai, agora é fácil, né? Porque a velocidade da onda ela é dada simplesmente quando você pega o comprimento de onda, que é 4 metros, que nós acabamos de encontrar aqui de duas maneiras diferentes, e multiplicamos pelo valor da frequência que foi dado, 40 Hz. Então, vou multiplicar 4 vezes 40 Hz. Pessoal, 4 vezes 40 dá 160 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade da onda. Então, se você vier aqui nas alternativas, não há nem como errar. Se você vier nas alternativas, só tem uma alternativa que tem esse 1,6 aqui, ó. 1 e 6 aqui na frente, que no caso é a letra D. Bom, então é assim que nós vamos usar a equação da onda, beleza? Ou para determinar a velocidade, ou para determinar o comprimento de onda, ou para determinar a frequência. Esse é um dos exemplos. Agora, repare o seguinte, eu quero que vocês também, na nossa prova de amanhã, que vocês sejam capazes de identificar outras coisas relacionadas à onda. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui como é que a gente acha a amplitude da onda. O que vem a ser a amplitude da onda? Lembre-se, a amplitude da onda é, na verdade, a altura. A altura, isso mesmo, guarde bem esse termo. A amplitude da onda é a altura da crista, está aqui, ó, a amplitude, ou você diz que a amplitude é a altura do vale, ou a altura da crista, ou a altura do vale. Viram? Não é I, tá certo? É um ou outro. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, que já está bem bagunçado, a amplitude é a altura da crista. Veja, a crista ela começa no zero e ela vai até o valor 1,5. Então, quer dizer que este 1,5 é a amplitude da nossa onda, é a altura da nossa onda. Então, vejam, a amplitude para essa onda que está aí corresponde a 1,5 metros. De onde você tirou esse metro, Cleoni? Daqui, ó. Tirei ele daqui, ó. Se você não quiser olhar assim, veja que o vale ele começa no zero e vai até o menos 1,5. Lembre-se que o menos é só para falar que está abaixo da linha do zero. A altura do vale, quer dizer, a profundidade do vale, é 1,5. Portanto, a amplitude da nossa onda continua valendo 1,5. Então, prestem muita atenção nisso. O que diz, o que é, o que representa a amplitude da onda? A amplitude da onda representa a quantidade de energia que a nossa onda está carregando. Então, amplitude significa intensidade da onda. No caso do som, quando você dá um grito, você tem uma onda de alta energia. Quando você fala baixo, você tem uma onda de baixa energia. O som de volume muito alto é um som de alta amplitude. Um som de volume muito baixo é um som de baixa amplitude, tá ok? No caso, muita atenção para isso, beleza? Muita atenção para isso. Bom, pessoal, eu fiz aqui um exemplo envolvendo a equação das ondas, para a gente achar, mostrei como é que acha comprimento de onda, mostrei como é que acha amplitude, mostrei como é que usa a equação para a gente achar a velocidade da onda. Se alguém tiver uma pergunta, é agora o momento de fazer, porque senão eu vou passar para o outro.
Ô, Cleoni, vai Sim, cair a faixa, aquela de, acho que hertz, né, entre o infrassom e o ultrassom? sim, é isso que nós já vamos para ele agora. Beleza? Vai cair sim. Bom, já que eu estou achando que a voz é do João Paulo, me corrija se eu estiver errado, tá? Então, É isso mesmo, tio Cléo. então, beleza. Pensando aí no caso do João Paulo, que já fez a pergunta, né, adiantando aí para a gente, você tem que lembrar o seguinte: até agora eu estou falando de onda no geral. Vamos dar uma conversada aqui, vamos lembrar isso que o João Paulo acabou de tocar aí no assunto. Quando você, né, tem um microfone aí, ó. Quando você lembrar de som, lembre-se que som é tudo aquilo que está entre 20 Hz, ok? E 20 kHz. Lembre-se que quilo é 1000, então 20.000 Hz. Toda essa faixa de frequência concentrada entre 20 Hz e 20 kHz é o som. Abaixo de 20 Hz é o infrassom. E acima de 20 Hz é o ultrassom, que eu estou escrevendo errado, porque infrassom é uma palavra só e ultrassom também é uma palavra só. Infrassom são sons que possuem frequências muito baixas, abaixo de 20 Hz. Ultrassom são aqueles que possuem frequências extremamente altas, acima de 20 kHz. Nenhum dos dois são audíveis. Portanto, nós não ouvimos. Mas a gente tem que lembrar que dentro aqui da faixa do som, também existem sons que são de frequências baixas. Os sons de frequência baixa são chamados de sons graves. E os sons de frequências altas são chamados de sons agudos. Lembre-se, som grave, berro do boi, é um exemplo aí para o agro, beleza? Som grave, o som daquelas batidas do funk, do subwoofer, bum, bum, bum. Som agudo, voz feminina, canto de muitos passarinhos, cantos de muitas cigarras, sirenes e assim por diante. Beleza? Essas são as nossas ideias. Bom, continuando ainda falando sobre ondas. Bom, alguém não entendeu como é que acha comprimento de onda, amplitude, velocidade de onda? Se alguém quiser, tem mais alguns exemplos aqui. Se não, nós vamos caminhar para frente. Porém, eu vou fazer esse que está aqui, porque a gente precisa, né, aprender aí a lidar com essas potências de 10, que serão extremamente presentes na terceira etapa. Tudo vai ser potência de 10 praticamente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Um exemplozinho, dizendo o seguinte: um aparelho eletrônico emite uma onda eletromagnética de frequência igual a 900 MHz. Lembrando que, primeiro, megahertz, a grandeza, o multiplicador mega, substitui a potência de 10 elevado a 6. Esse 10 a 6 é o que nós chamamos de mega, é o milhão. Então, 900 MHz significa uma frequência de 900 vezes 10 elevado a 6 Hz. Isso, pessoal, é o significado desse megahertz. Eu transformo a frequência para isso aqui, ó. Tá ok? E eu tenho essa frequência para uma onda que é uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas se movem com essa velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por
segundo. Atenção, a velocidade da luz no vácuo não é muitas vezes representada por V, mas ela é representada pela letra C de constante. Bom, se eu conheço a frequência de uma onda, conheço a sua velocidade. A pergunta aqui é: calcule o comprimento de onda para essa onda eletromagnética. E aí, pessoal, isso aqui é uma aplicação direta da equação das ondas, onde nós sabemos que você lambe faca. Se a velocidade da onda é 3 vezes 10 elevado a 8, o comprimento de onda, que eu não conheço, será multiplicado pelo valor da frequência. 900 vezes 10 elevado a 6. E aí eu tenho uma certa preocupação. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é você chegar numa situação dessa e fazer um cálculo desnecessário e tornar uma conta que está redonda, transformá-la em algo bizarro. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, e vocês que são de ensino médio, segundo ano, passem a enxergar essas coisas com naturalidade, percebam o seguinte: 900, muita atenção para o que eu vou fazer aqui. 900 vezes 10 a 6 pode ser escrito como, veja, 3 vezes 10 a 8 é igual a lambda vezes 9 vezes 10 a 8. Por que virou 10 a 8? Porque eu tirei esses dois zeros que estão aqui, que são duas casas, e acrescentei essas duas casas aqui. Então, 6 com duas casas vão virar 8 casas. Mas para que você fez isso, Cleoni? Porque tem um 10 a 8 de um lado e tem um 10 a 8 do outro. E olha aí, ó, isto é a simplificação máxima que a gente pode fazer. Portanto, para me achar o lambda, é só pegar o 9 que está aqui agora e trazer ele para o outro lado. E aí nós vamos ficar aqui, 3 dividido por 9 é igual ao nosso lambda. Agora, quem que é 3 dividido por 9? Pessoal, 3 dividido por 9, se você simplifica ainda mais, quer dizer, se você divide em cima por 3 e divide embaixo por 3, você chega na resposta que o lambda corresponde a 1/3. E aí, para aqueles que estão aí ouvindo com atenção, já sacaram que 1/3 é 1 dividido por 3. E 1 dividido por 3, vocês sabem quanto que dá? Dá exatamente, para quem não sabe, 0,33 metros. Só que 0,33 metros correspondem, na verdade, a 33 centímetros. Nós já fizemos essa questão em sala. Nós já resolvemos isso em sala uma vez. Então, eu estou pegando ela aqui de novo, ó, ela aqui, ó, tá vendo? A resposta é 33 centímetros. Então, na hora que você for resolver uma questão, professor, não tem resposta, não. Cuidado, às vezes tem resposta até demais. Para aquele que é desatento, ok? Aí, ó, 0,33 metros, você poderia ser indicado aqui, ó, a marcar qualquer uma dessas duas, tá? Pessoal, esse é mais um exemplo de ondas. Precisa fazer mais algum? Se não, a gente pode ir para frente para pegar aqui aqueles exemplos que falam da reflexão das ondas. Cláudio, eu gostaria que você fizesse mais um. Mais um? Isso. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, tá? Esse aqui também de ondas, ó. Um bem simples. O fundamental de ondas. Então, tá aqui uma questão que te pede o básico. Vamos lá? Você tem uma onda estabelecida numa corda e essa onda tem uma frequência de 500 Hz. Está aqui, ó. Uma onda de 500 Hz. Então, vejam, eu já te forneci uma das grandezas associadas à onda. A frequência da onda
500 Hz. Acabei de registrar aqui, ó. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui agora? O que a questão quer? Ela quer que você encontre a amplitude da onda e a velocidade com que a onda se propaga. Então, vamos rever. Quem que é a amplitude? A amplitude é a altura da crista. Então, se você ficar esperto aí, ó, quem que é a amplitude dessa onda? Veja que a crista começa no zero. Você olha a amplitude, pessoal, em termos de altura. Você olha a amplitude, a crista começa aqui, ó, e ela termina aqui, ó. Então, a amplitude da onda é 2. Então, ó, qual a amplitude da onda? 2 centímetros. O centímetro veio daqui, ó. Tá beleza? A amplitude da onda é 2 centímetros. Qual é a velocidade dessa onda? A velocidade é o comprimento vezes a frequência. Bom, quem é o comprimento da onda? O comprimento da onda é a distância correspondente a uma crista e um vale, ou a um vale e uma crista. Quem é aqui no caso? Bom, se você olhar para a nossa figura, você tem aqui embaixo um vale e subindo aqui você tem uma crista. Então, essa distância que vai daqui até aqui é o nosso comprimento de onda. Então, veja que o comprimento de onda começa também em 0 e termina aqui no 40. Veja, a amplitude você olha na linha vertical. O comprimento de onda você olha na linha horizontal. Muita atenção para isso. Amplitude na linha vertical, comprimento de onda na linha horizontal. Neste caso, o nosso comprimento de onda corresponde a 40 centímetros. O centímetro eu estou tirando daqui, ó. Beleza? Então, quem é a velocidade da onda? A velocidade da onda é o comprimento, 40, vezes a frequência, 500. Note que a velocidade será 4 vezes 5, 20. 20 mil. 20 mil o quê? 40 centímetros. Hertz. Hertz significa por segundo. Hertz significa por segundo. Então, você tem centímetro por segundo. Beleza? Sempre tenha isso em mente. O Hertz é simplesmente por segundo. Então, aqui, 40 centímetros por segundo vezes 500 Hz, 20 mil centímetros por segundo. Como cada 100 centímetros dá 1 metro, você pode falar que a velocidade da onda é 200 metros por segundo. Então, como é que você fez 20 mil centímetros por segundo virar 200 metros? É só tirar 2 zeros. É só dividir por 100, que aí você passa centímetro para metro. Então, esse aqui, ó, é mais um exemplo de onda. Tá ok? Então, você tem aí, ó, a resolução até agora destes exemplos relacionados aí com ondulatório. Bom, mais um exemplo de ondas, só que agora eu vou pegar com a reflexão do som. Vai mudar? Vai. Quando falar de reflexão do som, você tem que lembrar que nós estamos pensando num fenômeno ondulatório. E aí, o que são os fenômenos ondulatórios? Primeiro, a reflexão. O que é a reflexão do som ou reflexão de uma onda? É quando a onda bate no objeto e volta. Nós sabemos disso. Tá certo? Lembre-se, quando uma onda sofre reflexão, ela bate num objeto e volta, ela não altera nada. Tudo dela continua o mesmo. Comprimento de onda continua o mesmo, frequência continua o mesmo, amplitude continua a mesma, tá certo? Período continua o mesmo e velocidade também. O que pode alterar? O que pode alterar
é quando nós estamos falando da reflexão sobre cordas. Quando nós temos reflexão de uma corda, você tem que lembrar o seguinte: se a onda está se movendo por uma corda e a corda está com a extremidade presa, fixa, a onda vai bater e voltar, mas ela volta invertida. É aquilo que a gente chama com o nome de inversão de fase. A inversão de fase de uma onda acontece quando a onda, no caso da corda, de uma mola, de um fio, quando a corda tem a extremidade fixa, ocorre essa inversão, ok? Que nós chamamos de inversão de fase. Se a extremidade da corda não for fixa, por exemplo, se na extremidade da corda existir uma argola que possa se mover, a onda irá bater e voltar sem a inversão de fase. A gente fala em inversão de fase quando nós estamos falando principalmente de ondas sonoras, onda em água, onda em corda, ou seja, em ondas mecânicas, tá ok? Ocorre inversão de fase em ondas mecânicas. E a gente trata no ensino médio, principalmente, as ondas mecânicas que ocorrem em cordas, tá ok? Então, se a corda tem uma onda se movendo nela, a extremidade é fixa, a onda é refletida sem inverter a fase. E se a corda estiver com a extremidade fixa, ocorre a inversão de fase. O que é a inversão de fase? A inversão de fase acontece quando uma crista é transformada em um vale. Tá certo? Ou quando um vale é transformado em uma crista. Isso é o que a gente chama de inversão de fase. Tá? O que eu vou pedir para vocês disso amanhã? Bom, eu coloquei aqui um exemplo envolvendo esse tipo de coisa, só para vocês poderem ver. As coisas são muito simples. Tá? As questões envolvendo reflexão de onda em cordas são muito simples, mas algumas vão exigir de você um raciocínio, então preste atenção. Saca só. Aqui você tem um exemplo que fala sobre inversão de ou não de fase. As figuras representam dois pulsos que se propagam em duas cordas, 1 e 2. Esse primeiro exemplo é muito simples. Você já até decorou só de me ouvir falar. Bom, veja, você tem dois pulsos que se propagam em duas cordas. Aqui está a corda 1, aqui está a corda 2. Repare que a corda 1 está com a extremidade fixa, enquanto a corda 2 tem aqui uma argola. O que vai acontecer? Você tem, nos dois casos, um pulso em direção à extremidade da corda. Qual vai ser a forma desses pulsos refletidos nas duas cordas de acordo com as figuras que estão aqui abaixo? Qual que é a figura que representa corretamente a reflexão desses dois pulsos? Aí eu quero que você se lembre de que na extremidade fixa ocorre a inversão de fase. Quer dizer, a minha crista será transformada em um vale. Então veja que o primeiro pulso, as respostas possíveis para essa questão são as letras B e, no caso, D. Portanto, a gente elimina a letra C e elimina a letra A, porque nessas duas alternativas, o primeiro pulso não está sofrendo a inversão de fase. E eu repito, ele tem que sofrer porque a extremidade da corda está fixa aqui, ó.
Bom, e aí o que acontece? Na segunda corda, como a extremidade da corda aqui está com uma argola, a extremidade da corda pode se mover. Então, não ocorre inversão de fase. Note que nas duas possíveis respostas, somente a alternativa B está de acordo com o que nós observamos. Porque, veja, na segunda corda, como há uma argola aqui, nós temos que a onda irá bater e voltar sem inverter a fase. Então, a minha crista vai voltar como crista mesmo. Então, veja, aquela alternativa que faz a crista da primeira corda virar um vale e pega a crista da segunda corda e mantém como crista, a alternativa é automaticamente a letra B. Então, essa aqui seria, por exemplo, a resposta correta para uma questão dessa natureza. Só que isso, pessoal, é uma pergunta muito simples. E aí nós vimos, né, que a gente tem que pensar um pouco mais. E aí, usando a reflexão da corda, nós vimos um outro fenômeno que a gente chama de interferência. O que é interferência? É aquele que acontece quando você tem duas ondas indo em sentido contrário, beleza? E quando elas se encontram. Quando as ondas em sentido contrário se encontram, você tem a interferência, que pode ser de dois tipos. Se ocorrer o encontro de ondas iguais, crista com crista, ou vale com vale, nós teremos uma interferência que é chamada de interferência construtiva. As ondas irão se somar e vão construir uma terceira onda que tem a altura correspondente à soma da altura daquelas que se combinaram. Isto é uma interferência construtiva. Mais uma vez, acontece quando? Quando nós temos crista com crista, ou então vale com vale. Beleza? Nós vamos ter interferência construtiva. As ondas se somam. Mas se eu encontrar uma crista com um vale, vejam, crista com vale, nós teremos uma interferência que é interferência destrutiva. E aí será produzida uma terceira onda, cuja altura será a diferença entre as alturas das cristas ou dos vales que se combinaram. Então, vejam, quando isso acontece, você tem a interferência destrutiva. Então, nós temos o seguinte, dois tipos de interferência. Construtiva, soma, destrutiva, subtrai. Aí é que vem a pegadinha, né? Quem é a pegadinha? Aqui está uma questão que eu quero que vocês pensem sobre ela aí agora. Tá ok? Eu estou colocando aqui nessa questão duas ondas. Preste muita atenção. Você tem aqui uma onda que é representada por esse quadrado e você tem aqui uma onda que é representada por esse triângulo. Reparem que todas as duas ondas estão se movendo para o lado direito, ou seja, elas estão indo do ponto 1 para o ponto 2. E essas duas ondas se propagam em uma corda. Elas estão se movendo em uma corda. Opa! Se é uma corda, você tem que lembrar o que acontece na corda. Se a extremidade da corda for fixa, a onda inverte. Se a extremidade da corda for livre, a onda não inverte. Quando que a extremidade da corda não é livre? Quando você tem uma argola. Olhe para estas duas extremidades. Aqui está aqui em 1. Aqui está aqui em 2. Reparem que não há argola.
Portanto, as cordas estão com seus extremos fixos. E isso está dito aqui, ó. Nós temos uma corda com as extremidades fixas. Essas duas ondas, a quadrada e a triangular, vão chegar do ponto 2 e, como está fixo, elas vão virar ao contrário. Todas duas são cristas. Automaticamente serão transformadas em vales. Agora, repare. O triângulo chega primeiro do que o quadrado. Porque estão todo mundo indo para o lado 2. O triângulo está na frente. Então, ele vai ser virado primeiro. Então, o que vai acontecer? Depois que o triângulo chegar no ponto 2, nós vamos ter um negócio parecido com isso aqui, ó. Nós vamos ter o quadrado indo para frente, na mesma posição, mas nós teremos o triângulo invertido. Beleza? O triângulo já vai estar voltando, mas o quadrado continua indo. E aí vem a seguinte pergunta. Quando o quadrado e o triângulo se encontrarem, qual dessas figuras aqui do lado vai ser aquela que representa corretamente a interferência entre as duas ondas? É a da letra A da letra B, a da letra C, da letra D? Veja só. Imagine que você tem uma onda, ok? Uma crista e encontra outra crista. Beleza? Essa crista aqui tem 2 metros de altura e essa aqui tem só 1 metro de altura. Essa está vindo, essa está voltando. Quando as duas se encontrarem, você vai ter uma crista grandona, ok? Que terá necessariamente 3 metros de altura. Que é interferência construtiva. Encontro de crista com crista. Ou, se a gente tivesse, né, um vale para baixo, outro vale para baixo. Eu vou chegar onde você quer, tá? Vamos imaginar aqui, eu manter a mesma coisa. 1 metro, aqui, 2 metros. O que vai acontecer? 2 vales vão se encontrar, irão formar um valão. Esse valão aqui terá exatamente 3 metros. Tá ok? Agora, preste atenção aqui. Eu vou chegar onde você quer. Como é que aquele negócio deu aquele triângulo? Então, eu vou fazer a seguinte molecagem. Eu vou pegar um quadrado que tem 2 metros de extensão e 1 metro de altura. Tá ok? E vou fazer ele encontrar com um outro quadrado que tem 1 metro de extensão e 1 metro de altura. O que vai acontecer? Quando esses dois caras se encontrarem, você vai ter o de 2 metros, ok? Você vai ter o de 2 metros encontrando com aquele que tem 1 metro só. Tá beleza? 1 metro para baixo. Então, você tem um trem que tem um comprimento de 2 metros para cima, encontrando com outro que tem 1 metro só para baixo. Beleza? Tranquilo? Aí, o que vai acontecer? Escute só. Saca o seguinte, você vai pegar esses 2 pedaços, veja que você tem 1 metro para cima e 1 metro para baixo. O 1 metro para cima vai cancelar com 1 metro para baixo. Mas veja que nessa parte de cá não tem nada que cancela o metro para cima. Então, quando este cara aqui encontrar com esse aqui, vai sobrar, acredite se quiser, um quadrado, ok? Que tem 1 metro para cima e 1 metro de comprimento. Por quê? Porque na hora que esse aqui encontrou com essa parte para baixo cancelou de cima. Sobra, então, a metade daquele que está virado para cima. Sobra essa parte que eu deixei aqui, ó. Certo? Isso é o que aconteceu. Entenda com o quadrado que você vai entender com o triângulo. Então, veja só. Se você pegar o quadrado agora para cima
Beleza? Vamos pegar um quadrado que tem 2 metros. E aí eu vou jogar aqui para baixo agora um triângulo que tem 1 metro só. Os dois têm 1 metro de altura, os dois têm 1 metro de altura. O que vai acontecer? Quando você tiver o quadrado que tem 2 metros, coincidindo com o triângulo que tem 1 metro só, tá ok? O que vai acontecer? Você vai ter que, nessa parte que coincide aqui, ó, você vai ter o cancelamento do quadrado com o triângulo. Mas veja, o triângulo não é um quadrado. O triângulo é menor que o quadrado. Então, se o triângulo é menor que o quadrado, vai sobrar pedaços do quadrado. Quais seriam os pedaços do quadrado? Você vai imaginar como se esse triângulo subisse aqui para cima. Entendeu? E aí o que vai ficar? Vai ficar a primeira parte do quadrado que não coincidiu com o triângulo. E vai ficar a segunda parte do quadrado que também não coincide com o triângulo. O que coincide com o triângulo simplesmente vai virar o próprio triângulo. E aí, automaticamente, você tem a formação de algo parecido com isso aqui. É como se, veja bem, é como se o triângulo entrasse no quadrado. Tá certo? Então, sobra aquilo que não coincide com o triângulo. E aí você combina. Onde coincide, você combina o triângulo com o quadrado. Tirando do quadrado o triângulo, porque ele está invertido. Tá ok? Esse aí que é o raciocínio. Imagine o seguinte, só para você ter uma ideia. Vamos ver se você entende aqui, ó. Imagine que você tem o quadrado. Imagine que você tem o triângulo do mesmo lado. Tá ok? Os dois têm 1 metro de altura. O quadrado tem 2 metros de comprimento, mas o triângulo só tem 1 metro. O que acontece quando os dois contrários? Você vai ter o quadrado, ao mesmo tempo você vai ter o triângulo. Na parte que o quadrado não coincide com o triângulo, vai ficar o quadrado. Vai ficar o quadrado. Mas a parte que o triângulo e o quadrado coincidem, aqui, como os dois estão para o mesmo lado, eles se somam. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito interessante. Vai acontecer algo mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Ok? Você pega o triângulo e adiciona ele ao quadrado. É como se o triângulo subisse no quadrado. E aí você teria algo parecido com isso que está aqui. Então, se o triângulo está para o mesmo lado do quadrado, eu só adiciono ele. Se o triângulo está em sentido contrário, eu só subtraio ele. Essa que é a lógica que eu utilizei para chegar nesta figura que está aqui. Bom, pessoal, o último fenômeno ondulatório é a difração. O que é a difração? A capacidade que a onda tem para contornar um obstáculo. Eu pus aqui um exemplo que é ruim, tá ok? E pus aqui essa imagem que é um pouquinho melhor. Vocês podem ver que a gente tem uma onda indo em direção aqui a uma abertura, que eu vou chamar a atenção aqui para vocês, ó, tá? Quando a onda chega nessa abertura, o que acontece com ela? Você pode perceber que a onda ela se espalha vindo para os lados. Ou seja, a onda tenta contornar esse obstáculo, se espalhando em todas as direções. Essa capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo é aquela que eu chamo com o nome de difração. Tá beleza? Então, esse é o fenômeno, é o último fenômeno ondulatório que a gente tem que lembrar para amanhã. Bom, com isso, pessoal, a gente dá uma passadinha meio que geral em ondas. Se vocês tiverem alguma pergunta de ondas, por favor, fale agora. Ô, Cleone. Ô, tio Cléo. Alguém?
Ô, Cleoni, você pode tirar uma dúvida minha aqui, rapidão? Parece ser o Luiz Felipe, pode falar. Luiz Henrique. O que acontece com a energia, mais propriamente dita, numa interferência destrutiva completa? Ela é anulada ou vai para outro lugar mesmo? Por causa da Não é conservação anular, da energia? ela se conserva. Ela se conserva tanto que depois da interferência destrutiva, as ondas se recompõem. Tá certo? Ô tio Cléo, explica a última de novo para mim, por favor. Qual delas? Aquela que tem o desenho das ondas. Isso aqui? Não, a última, que eu acho que o senhor marcou de fração. Ah, tá, sim, beleza. Ô, pessoal, eu vou compartilhar, vou sobrepor uma página aqui. Eu vou esperar que todos estejam vendo. Vocês estão vendo essa imagem aí? É uma onda no mar. Alguém está conseguindo? Todo mundo está vendo, né? Tá. Então, eu vou parar de chamar vocês de tonto, que eu acho que eu estou mais lerdo que vocês. Eu vou colocar ela aqui, ó, só para a gente poder ver. Tá bom? Bom, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, saca só o seguinte. Isso aqui, Júlia, você está vendo aí, né? Isso aqui é uma figura na beira do mar, beleza? O que acontece? As ondas do mar estão vindo aqui, ó. Júlia Gomes e todo mundo, as ondas do mar estão vindo nessa direção. No entanto, você percebe que essas ondas do mar que estão vindo nessa direção estão encontrando aqui, ó, no caminho delas, uma parede de pedras que está aqui, ó. Tá ok? Dá para ver essa parede de pedras. Portanto, o que vai acontecer com as ondas do mar? Vão bater nessa parede e vão voltar, certo? Porém, repare que há uma abertura nessa parede. Está aqui, ó. Beleza? Vou até dar um zoom aqui, ó. Estão vendo a aberturazinha aqui, ó? Essa abertura da parede, o que vai acontecer? Nela, as ondas vão passar. Só que o que deveria acontecer? Era para as ondas se moverem em linha reta para esse lado de cá, ó. Porque a largura da minha abertura é essa. Eu deveria ter ondas passando para o lado de cá só correspondendo a essa abertura. Porém, se você observar bem, veja que as ondas estão vindo para cá, ó. Elas vêm para aqui e, olha, as ondas vêm para cá também, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos as ondas passando por essa abertura e se espalhando em todas as direções. Por que isso acontece? Porque quando a onda vem aqui, quando a onda do mar vem, o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui, ó, e vai tentar contornar essa parede de pedra. E ela vai conseguir. Essa capacidade que a onda tem de contornar essa parede de pedra e espalhar em todas as direções, formando isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é o que eu chamei aqui agora, tá, Júlia? Com o nome de difração. Ok? Então, a difração é isso. A onda contornar um obstáculo, curvar em torno dele. Você entendeu? No caso, se eu tivesse duas fendas aí, no caso, o senhor deu uma figura com uma fenda. Se eu tivesse duas fendas, seria uma difração que ainda teria conjunto uma interferência, pois seriam as duas ondas se interferindo? As duas coisas. Você teria os dois fenômenos, difração mais interferência junto. Toda vez que você tem mais de uma fenda, toda vez que você tem mais de uma abertura, você, além da difração, você vai passar também a ter a interferência. Pessoal, o que o Luiz está dizendo aí, tá? É que se eu tiver duas entradas de água, se eu tiver duas aberturas dessa, eu vou ter ondas passando
ok? Nas duas entradas. E aí vai ter as ondas de uma entrada encontrando com as ondas da outra entrada. E olha que interessante, quando você tem onda encontrando com onda, você tem a interferência, que pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó. Último, de onda. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar sons, seus ecos. São as ondas refletidas. Lembrando, Cleoni, o que é eco mesmo? Lembra. O que é um eco? Um eco é quando você abre a boca, produz um som. O som bate e retorna. Se a ida e o retorno do som demorar menos do que 0,1 segundo, ok? Você tem a reverberação, que deixa a sala de aula ideal para dormir. Se o tempo de ida e volta for maior ou igual a 0,1 segundo, aí sim você tem o eco. Beleza? Então aqui nós estamos captando eco. Portanto, o tempo de ida e de volta do som tem que ser maior que 0,1 segundo. Bom, definimos aqui o que é reverberação e eco. Lembrando que os dois são sons refletidos. A diferença é só o tempo. Então vamos lá. O sonar emite ondas e capta seus ecos, permitindo com isso a localização de objetos sob a água, debaixo d'água. Sabendo que o sonar de um submarino recebe as ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão das mesmas, e que a velocidade de propagação do som no mar é 1.520 metros por segundo, qual que é a distância entre o submarino e o navio? Bom, não tem figura nessa questão, você tem que imaginar. Então, o que você tem? Bem esculachado. Você tem um navio, ok? Está aqui meu navio. Cá embaixo, eu tenho um submarino. Beleza? Está aqui, ó. Meu submarino está nadando aqui. O que o submarino vai fazer? Vai lançar as ondas de rádio. As ondas vão bater no barco e vão voltar. O tempo é de 6 segundos. A velocidade das ondas, 1.520 metros por segundo. Eu quero saber qual é a distância entre o navio e o submarino. DVT. O que você vai fazer? O que é a velocidade? É a distância dividida pelo tempo. Ou, se você quiser, a distância é a velocidade vezes o tempo. Guarde como Deus vê tudo. Beleza? Isso só vale para coisas que se movem com velocidade constante. E atenção, todas as ondas se movem com velocidade constante. Então você pode usar sempre. Feito isso, você vai lá e fala o seguinte, que D é igual a velocidade, 1.520, multiplicado pelo tempo, 6. Então, o D vai ser 1.520 vezes 6. 6 vezes nada, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 30. Com 1 dá 31, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 dá 9. Então, isso nos dá 9.120 metros. Mas cuidado. Esse tempo aqui, tá, pessoal? Esse tempo aqui de 6 segundos é o tempo que a onda gasta para ir e para voltar. Então, na verdade, essa distância de 9.120 metros é a ida e a volta. O trouxa, vem cá e já marca a letra E. Não pode. Você tem que lembrar que eu só quero saber a distância entre o barco e o
submarino. Portanto, essa distância não é a ida e a volta. Ou ela é só a ida, ou ela é só a volta. Portanto, ela é 9.120 dividido por 2, que dá 4, sobra 1, que dá 5, certo? Sobra 1, que dá 6, sobra nada, puxa o 0, ou seja, você tem 4.560 metros. Essa é, portanto, a distância entre o barco e o submarino. A distância verdadeira é essa que está aqui. Ok? Então, cuidado com isso, beleza? Quando você estiver falando de reflexão do som e estiver trabalhando para encontrar a distância entre a fonte do som e o objeto que reflete o som, você tem ou considera só metade do tempo, ou então você acha a distância com o tempo total e pega o resultado e divide por 2. Lembrando, esse dividir por 2 é porque é a ida e a volta. Tranquilo? Alguma pergunta? Eu quero que vocês olhem aí, eu coloquei aqui estou colocando aqui, né, para compartilhar com vocês, uma questão extremamente tranquila e simples. Só que de tão tranquila e tão simples, ela se torna difícil. Vocês estão vendo aí que tem 4 alternativas representando as imagens em espelhos. Só tem uma dessas alternativas que está correta. Eu quero saber qual dessas alternativas é aquela que está correta. O processo é você refazer aquilo que nós fizemos em sala. O que nós fizemos em sala? Pessoal, amanhã vocês têm que ter régua, hein? Esquece não. Então, o que você vai fazer em sala? Você vai fazer aqueles raios notáveis. Então, vamos aqui. A Mariana deu a opção da letra C. Incide paralelo. Não é isso? Note o seguinte. Primeiro, identifique quem são esses espelhos aqui. Ó. Se você estiver olhando com bastante atenção, você vai perceber que aqui, ó, o objeto, na letra A, o objeto está do mesmo lado do C e do F. Então, o objeto aqui, ó, na letra A, estando do mesmo lado do C e do F, isso indica para a gente, veja os risquinhos aqui em cima. Isso aqui é um espelho côncavo. Tá ok? A letra B também é um espelho côncavo, que o objeto está do mesmo lado do C e do F. Agora, se você olhar as letras C e D, nós temos o objeto de um lado. Percebam isso, vocês estão percebendo isso? Aqui, o objeto está aqui, ó, beleza? E, na verdade, o que você tem? Você tem um objeto desse lado, o C e o F estão do lado de cá. Então, você tem aqui, ó, a letra A e a letra B são espelhos côncavos. A letra C e a letra D são espelhos convexos. Agora, veja só os raios no espelho convexo. Preste muita atenção. Eu vou começar pela letra C, que foi o que a Mariana chutou aí. Ó. O raio da letra C no espelho convexo é incide paralelo e reflete com o prolongamento passando o foco. Beleza? Aí, ó. Estou desenhando ele inteiro só para não perder tempo. Amanhã a gente não pode perder tempo. Então, ele vem com o prolongamento passando o foco. Esse é o primeiro raio. O segundo raio, qual que é? É aquele que incide apontando para o foco, ok? Aqui, ó. Aponta para o foco e reflete paralelo. Nessa situação, é aquela que eu tenho que fazer o prolongamento dos raios para poder construir a imagem. Então, eu prolongo. Nunca esqueça disso. Eu prolongo os raios refletidos. Esse e esse. Então, eu vou prolongar os 2 raios refletidos. Embora a imagem seja pequenininha, o raio refletido ele vem aqui, ó. E aí, quando eu prolongo esses 2 raios, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Já está dado o zoom.
Vejam que os dois raios, o verde e o vermelho, se encontram exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu estou apontando aí, ó, que é difícil de ver. Então, na verdade, a minha imagem correspondente a essa letra C, ela não é essa, tá? Não é aí. A minha imagem estaria, na verdade, aqui, ó. Tá ok? Oxe, Cleoninha, eu não estou vendo a imagem, não. É porque ela é tão pequena que a gente não está conseguindo ver. Então, eu vou pôr ela aqui bem gritante para chamar a atenção para todo mundo aqui, com um azul bem gritante aqui, ó. A imagem estaria nesse ponto aqui, ó. Então, automaticamente, a letra C, que pareceu a primeiro momento, né, estar certa, ela não está certa, não. Ela está errada. Tá ok? Mariana, não fica triste, não, porque o objetivo desse exercício é enganar mesmo. Tá certo? Eu vou fazer a letra B, só para vocês poderem ter uma ideia de como é que é fácil, porém não é óbvio. Então, veja aqui, ó. A letra B é um espelho côncavo. Primeiro raio, incide paralelo. Nossa Senhora. Desculpem aí, esqueci a régua. Primeiro raio, incide paralelo, reflete passando pelo foco. Segundo raio, incide pelo foco, reflete paralelo. Olha, a questão é simples. Muito simples. Onde está a imagem? A imagem está no encontro dos raios. Vou colocar ela bem gritante aqui. Ó. Os encontros dos raios estão aqui. Ó. Olha ali onde é que está a imagem. Se você observar bem, a imagem está aqui. Ó. Ó. E olha onde que a questão colocou a imagem. Portanto, essa imagem aqui, ó, ela está errada. É uma questão simples. É só você repetir os raios. Vou na letra D. Espelho convexo. Quais são os raios do espelho convexo? Incide paralelo, bonitinho, ó. Reflete prolongado pelo foco. Segundo raio, como é que ele é? Incide apontando para o foco. Ele incide aqui, ó. Ele está aqui, ó. E aí o que acontece com ele? Reflete paralelo. Nem precisa fazer, porque a situação é a mesma que está aqui, ó. Lembre-se, o espelho convexo, ele só gera uma situação. Que situação é essa? A imagem virtual direita e menor. Está aqui, ó. A imagem virtual está aqui, ó. Vixe, olha a minha imagem virtual aqui. Do mesmo jeito que aconteceu na letra C. Ó, mesma imagem. Não é essa imagem que está sendo mostrada aqui, ó. Ok? E lembre-se, como na imagem no espelho convexo é sempre menor, aqui você tem um objeto em imagem do mesmo tamanho, já está errado automático. A letra C, a D e a B estão erradas. Portanto, é a letra A. E é mesmo. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o desenho que nós temos é o seguinte. Incide paralelo é horrível, porque a figura é pequenininha. Reflete passando no foco. Só que aqui, ao invés de ele fazer o segundo raio, ele pegou o terceiro. Quem que é o terceiro raio? É aquele que incide a partir do centro. Bate no espelho e volta sobre ele mesmo. Se a gente olhar aqui embaixo, e aí é importante que vocês percebam isso, se você olhar os raios refletidos, quer dizer, este raio aqui e este raio aqui, eles estão se afastando. Portanto, é necessário que nós façamos o prolongamento desses raios para trás do espelho. Então, eu puxo ele aqui, ó, prolongado, aqui, beleza? E puxo o outro prolongado aqui, ó. Aí, automaticamente, nós temos o encontro dos raios. É claro que, mesmo eu usando régua, eu não estou caprichando aqui na minha figura, né? Mas dá para ver que a imagem, de fato, se forma pelo encontro dos raios deste lado. Tá? Não está no lugarzinho exato mostrado na figura,
Mas coincide com o que está aqui, ó, é uma imagem virtual. Repare que é uma imagem direita e é uma imagem maior. Então, a questão que realmente é a imagem que mais está próximo daquilo que de fato é essa alternativa que está aqui. Vocês viram? É uma questão simples que pode se tornar complicadíssima. É só refazer o diagrama de raios que vocês conseguem sair dela. Bom, Clarice, você vai dar um trem desse lá na prova amanhã? Eu não vou, né, gente? O objetivo disso aqui foi a gente relembrar os raios. Eu vou te dar algo muito mais parecido com o que está aqui embaixo, tá ok? Ô, João Paulo, eu vou deixar a semelhança de triângulos e vou atacar essa questão aqui primeiro, ó, o exemplo aqui primeiro, que ele está mais direcionado para amanhã. Beleza? Ele está mais direcionado para amanhã. E assim que eu terminar de fazê-lo, aí eu volto aqui nesta semelhança de triângulos. Tá ok? Até porque a semelhança de triângulos é relativamente simples, né? É só o impezão deitadão e o impezinho deitadinho. Então, vamos aqui nessa questão. Essa aqui é assim. É lógico que não é questão da prova, mas é algo muito parecido. Então, prestem todos atenção. Na aula passada eu disse que ia colocar na prova uma questão que envolveria um cálculo e a representação do cálculo. Tá ok? Meu cálculo está aqui, ó. Repare, você tem um carro estacionado com um espelho retrovisor convexo. Aqui, ó, espelho convexo. Atenção para ler. O espelho é convexo. O que significa o espelho ser convexo? Que o foco é um número negativo. E esse espelho ele tem um raio de curvatura de 5 metros. Cara, você tem um espelho convexo que tem um raio R de 5 metros. Então, ele tem uma distância focal de menos 2,5 metros. Xiii, entrou no número decimal. Relaxa. Relaxa. Vamos lá. Olha aqui. Atrás do carro está um pedestre, a 10 metros de distância desse espelho. Quem que é o pedestre? O pedestre é o objeto. Então, você tem a distância do objeto ao espelho correspondente a 10 metros. Tá certo? E aí vem o seguinte. A figura abaixo mostra o pedestre O, que está aqui, beleza? Representado simplificadamente como um corpo fino e uma cabeça. O espelho como uma curva, cortando a linha horizontal OC, no ponto E. O ponto focal F e o centro de curvatura C do espelho. O que eu quero que você faça amanhã? Me dá a imagem desse cara. Eu quero que construa a imagem usando esse espelho. Bom, já foi falado que o espelho é convexo, nem precisava. Porque quando você vê o objeto de um lado, o foco e o centro do outro, você automaticamente tem um espelho convexo. Vou colocar os risquinhos aqui só para encher a paciência. Vamos construir a imagem? Ó, relembrando o diagrama de raios. Quem são os raios? No espelho convexo. Espelho convexo. Primeiro raio. Incide paralelo. Reflete com o prolongamento passando no foco. Pode riscar naturalmente. Pode riscar naturalmente. Esse aqui é o primeiro raio. Segundo raio. Incide apontando para o foco. Aqui, ó. Está apontando para o foco. Ó. Incide apontando para o foco. E reflete paralelo ao eixo. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o prolongamento do raio refletido cá para trás. Tá certo? Porque eu já sei que esse raio refletido e esse aqui não irão se encontrar. Então, eu vou fazer o prolongamento do raio refletido, que vem para o lado de cá. E aí, na hora que os dois raios refletidos se encontram nesse ponto aqui, eu vou colocar a minha imagem,
que agora eu acabei de representar aqui da cor azul. Esta aqui, ó, é a minha imagem. Tá aqui, ó. Isso aqui é a minha imagem. Classificação para essa imagem. Trata-se de uma imagem virtual. Ela é virtual. Ela é direita e ela é também menor. Todo espelho convexo só produz isso que está aqui. Não muda nunca. Então está feita a diagramação da imagem, a representação gráfica da imagem, ou a representação da imagem pelos raios notáveis. Está feito aí. Agora nós vamos calcular isso para ver se bate. Bom, o que ele pede para a gente fazer? Nós vamos aqui, ó, calcular a distância do espelho retrovisor até a imagem. Ou seja, eu quero calcular, eu vou calcular, tá? Quanto vale o meu DI. Tá. Então, o que você sabe? Para você achar o DI, você vai usar a equação geral dos espelhos. 1 sobre fudido. 1 sobre fudido. Quem é o foco? Menos 2,5. Menos 1 sobre 2,5. Isso é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Quem é o DO? É 10. Olha, uma coisa importante, pessoal, é o seguinte. O fato de ter um denominador com número decimal não muda a aposta não, tá? Você tem um mínimo múltiplo comum de 2,5 e 10. Um dia eu disse na sala o seguinte. Quando você não souber o mínimo múltiplo comum de dois números, você pega um e multiplica pelo outro. O resultado disso é o múltiplo comum. Não é o mínimo, mas é o múltiplo comum. Quando você faz isso, você chega a um negócio muito interessante, que é o seguinte, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Continuando a minha resolução, eu vou ter que menos 1 sobre 2,5. Vou puxar esse 1 sobre 10 aqui, ó, essa fração aqui, eu vou trazer ela cá para frente. Então, ela vem menos 1 sobre 10. Isso é igual a 1 sobre DI. Agora aqui, o que eu estava falando, ó. Eu não sei mínimo múltiplo comum de número decimal, pessoal. A gente não tira mínimo múltiplo comum de número decimal, não. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois caras e vai multiplicar um pelo outro. 2,5 vezes 10. Muita atenção. Quem que é 2,5 vezes 10? Poxa, 2 vezes 10 é 20. 2,5 vezes 10, cara, é 25. Ah, Cleonia, eu não sei fazer. Ué, pessoal, vamos lá, né? 25 é a multiplicação de 2,5 por 10. Quando a gente faz isso, você vai pegar esse 25 e vai dividir tanto por esse quanto por esse. Como 25 é a multiplicação de 2,5 por 10, na hora que você pegar 25 e dividir por 2,5, o resultado é o outro. Quem é o outro? É 10. E quando você pegar o 25 e dividir por 10, o resultado é o outro. Quem que é o outro? É 2,5. Então, você vai pegar 25, dividir por 2,5. Qual que é o resultado? É 10. Vezes 1, 10. Com menos na frente, menos 10. Menos aqui de novo, ó, que é esse menos que está aqui em cima. 25 dividido por 10 é o outro. Quem que é o outro? 2,5. É 2,5. Então, veja, você vai trocar em cima. Se você pega os dois de baixo e multiplica um pelo outro, o de cima vai dar eles mesmos na ordem trocada. Olha lá. Em cima do 2,5 ficou 10. No lugar do 10 ficou 2,5. Estão vendo isso? Isso vai ser igual a 1 sobre o de... Agora você vem cá e faz as contas. Menos 10 com menos 2,5
dá menos 12,5 por 25. Isso é igual a 1 sobre o DI. Quando você multiplica essa cruzado, você tem que menos 12,5 DI é igual a 25. Portanto, o DI será 25 dividido por 12,5. Claro que tudo isso negativo, porque o 12,5 é menos. Agora, reparem que 25 dividido por 12,5, senhoras e senhores, vai nos dar exatamente menos 2 metros. Essa aqui é, portanto, a distância da imagem da pessoa até o espelho. Notem que a distância da imagem deu negativa, o que significa que nós temos aqui uma imagem que é virtual. Toda imagem virtual é direita. E se você quiser ganhar tempo, você vem cá e só para provar que é menor mesmo, você se lembra de que o HI sobre o DI é igual ao HO sobre o DO. Então, você tem que o HI sobre 2 é igual ao HO, que é 10. Onde eu tirei esse 10? Desculpa, viu, gente? O HO não é 10. É a pessoa, tá? A pessoa não tem, nem sequer tem altura. Você tem aqui que uma pessoa, tá? Uma pessoa está atrás do carro. Não deu aqui a altura da pessoa. Pronto, Cleoni, não tem como fazer? É claro que tem, lógico que tem. O que é o HO? Se você não sabe, o HO é simplesmente HO mesmo. E o DO é 10 metros. Desculpem aí pela minha lerdeza, tá? Trocar as coisas aqui. O DO vale 10. Quando você olha para isso, pode bater um desespero, porque, mas eu não vou achar o HI. Você vai achar o HI do mesmo jeito, gente. Quem é o HI? Vamos multiplicar isso em cruz. Vai ficar 2HO, que é igual a 10HI. O 10 pula para cá dividindo, vai ficar 2HO sobre 10, que é igual a HI. Uai, aí, como é que resolve isso? Uai, você simplifica. Aqui e aqui vai ficar HO dividido por 5 é igual a HI. O que isso aqui me diz? Que a altura da imagem, olha o que está dizendo aqui, ó, que a altura da imagem é 1/5 da altura do objeto. A imagem é o objeto dividido por 5. Cara, se a altura da imagem é do objeto dividido por 5, poxa, você tem que convir comigo que se trata de uma imagem que é menor. Bom, e para finalizar não, se alguém tiver alguma dúvida do que eu acabei de fazer, por favor, fale agora. Senão vou fazer a semelhança do João Paulo, que senão ele vai ficar azedo comigo aí. Nenhuma dúvida. Finalizando, então. Semelhança triângulo. Ô, João, seu exemplo aí. Ó. Aqui você tem um prédio que tem uma altura desconhecida e que põe uma sombra, gera aqui uma sombra, nesse momento aqui, de 60 metros. Ao mesmo tempo, você tem um poste que tem 8 metros, gerando uma sombra de 12 metros. Eu quero saber a altura do prédio, simplesmente. Tá? Então, quem é a semelhança triângulo? Você lembra o seguinte. A semelhança triângulo é o impezão sobre o deitadão e o impezinho sobre o deitadinho. Olha, pessoal, atenção, muito cuidado. O professor de matemática vê isso aqui, ó, ele vai me degolar. Na verdade, eu posso fazer a semelhança triângulo de várias maneiras.
A fácil de decorar é essa aqui, em pezão deitadão, em pezinho deitadinho. Mas você pode falar em pezão sobre em pezinho, deitadão sobre deitadinho. Repare que os lados têm que ser iguais. Em cima tudo ão, embaixo tudo im. Direita tudo ão, esquerda tudo im. Tá certo? Você ainda pode escrever mais jeitos, mas eu não vou passar muito disso não, tá? Então tem várias maneiras de escrever a semelhança de triângulo, lembrando que ela deriva da tangente. Então, eu não vou escrever todas as vezes. Simplificar. No caso aqui, o impezão é a altura do prédio, que é a coisa mais alta. Essa altura é desconhecida, a pessoa chamou aqui com o nome de X. O deitadão é a sombra do próprio prédio, que corresponde a 60 metros. Está aqui, ó. Agora eu vou vir para o triângulo menor, que é esse aqui, ó. O impezão é 8. O deitado, o impezinho, né, é 8. E o deitadinho, por sua vez, é 12. Uma multiplicação em cruz resolve o problema. 12x é igual a 6 vezes 8, 48. Portanto, a altura do prédio, x, será 480 dividido por 12. E isso nos dá 48 dividido por 12, 4. Com esse zero ali, portanto, nós temos um prédio que tem uma altura que corresponde, no caso, a 40 metros. Esse é o cálculo direto, tá ok? Agora, você pode matar isso por uma olhada básica, andando pela lógica. Olha só que legal. Pela lógica. Repare que a sombra do prédio é 5 vezes a sombra do poste. Tá vendo? A sombra do prédio é 60, do poste é 12. Então, a sombra do prédio é 5 vezes a sombra do poste. Então, a altura do prédio tem que ser 5 vezes a altura do poste. E quanto que é 5 vezes 8? Aí, ó, os mesmos 40 metros. Esse é o exemplo para a questão de semelhança de triângulos. Então, atendendo aí ao pedido da Ana Carolina, e 2A, essa questão, qual que é o grau de dificuldade dela? O grau de dificuldade dessa questão é porque colocou-se o objeto, colocou-se os pontos que podem ser as imagens, mas repare que essa questão ela é danada porque não deu nada, ela não deu aqui, né? Onde é que está o eixo principal? Cadê o eixo principal? Meu espelho não tem eixo, não. Eu não sei onde é que é foco, não sei onde é que é nada aqui, ó. Aliás, eu sei, né? Eu sei que o ponto O é o centro de curvatura. Beleza? Então, ó, muita atenção na resolução dessa questão. Fiquem ligados aí, ela é cheíssima de maldade, antiga, mas é linda. Então, esse O aqui, na verdade, é o centro do espelho. Primeiro, eu vou chamar a minha atenção para isso. Esse O é C, tá certo? Agora, para mim construir a imagem do objeto, que é a lâmpada, lembrem-se que em todas as situações que nós construímos imagem, o pé do objeto tem que estar em cima do eixo. E o eixo sempre passa no centro de curvatura. Então, eu vou fazer aqui uma coisa que pode parecer, a princípio, uma loucura, mas não é não, é a lógica de resolução dessa questão. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui uma linha que sai do pé da sua lâmpada e vai levar essa linha, você vai levar essa linha do pé da lâmpada até o ponto O. Entendeu? Aí o que você tem? Essa linha que eu acabei de passar aqui, ó, ela vai ser, a partir de agora, o meu eixo principal. E repare que se o ponto O é o centro, não foi dado, mas eu sei que o foco está aqui, ó. O foco está aqui, onde eu acabei de colocar essa linha azul, perto aqui do L. Então, exatamente aqui está o foco. Cleoni, por que eu sei que o foco está aqui, ó? Porque lembre-se que o foco está sempre
na metade do caminho entre o espelho e o centro de curvatura. Ok? Então, o foco do meu espelho está aqui. Beleza? Bom, e daí, então? Bom, se o foco está aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos construir o diagrama de raios. Beleza? Para a gente achar onde que está a imagem para essa lâmpada. Então, aqui, ó, mais uma vez, o foco está aqui. Ó. Deixa eu marcar ele aqui. Ô, Ana, para você e para todo mundo, eu vou fazer agora o diagrama de raios. Tentem me seguir aí, tá? Ó, primeiro raio, parte da ponta do objeto, incide paralelo e reflete com prolongamento passando no foco. Por quê? Porque isso aqui é um espelho convexo. Aqui, ó, ó, espelho convexo. Então, o prolongamento volta no foco. Então, meu raio vai ser refletido aqui, ó. Beleza? Então, vejam, eu tenho o primeiro raio refletido. Segundo raio, o que vai acontecer? O segundo raio é aquele que vai apontar, muita atenção, ele vai apontar na direção do foco. Mas só que ele bate no espelho. Ele aponta na direção do foco e reflete paralelo. Note que ao fazer esses raios, você tem aqui, ó, preste muita atenção nisso, você consegue enxergar aqui, ó, mesmo desenhado com dificuldade, a gente percebe que aqui está um dos raios refletidos e aqui está o outro raio refletido. Esses raios não vão encontrar nunca. Aí eu vou ter que fazer o prolongamento desses raios para trás do espelho. Eu vou puxar esse raio aqui, ó. Vou puxar ele aqui, ó, seguindo aqui para trás. E aí, Ana Carolina e demais alunos que estão ainda online, se você observar, os dois raios refletidos se encontram exatamente aqui, ó, nesse ponto, onde eu estou fazendo uma figurinha azul, que eu espero que vocês consigam enxergar. Olha aqui, ó, a minha imagem está aqui. Exatamente aqui. Então, como a minha imagem está aqui, esse ponto correspondente aqui é aquele que bate com o ponto L. Então, a resposta para essa questão é que em qual ponto M, N, L ou K será formada a imagem da lâmpada? Ela será formada no ponto L. Olha, é muito importante a régua, principalmente como casos como esse, né, em que você tem que ter um desenho mais perfeito possível. E, pessoal, não faça essas figuras, tá, com desleixo. Faça com paciência, com calma. Não se correr. Eu fiz a prova para dar tempo de fazer tranquilo. Tá beleza? Então, vou colocar aqui agora, Ctrl V. Então, tá aqui um espelho côncavo. Tá bem? Ô, Fernanda, primeiro o seguinte, né? Por que você sabe que isso é um espelho côncavo? Vejam bem. Quando esses risquinhos estiver do lado de fora da curva, o espelho é côncavo. Quando estiver do lado de dentro, quer dizer, quando esses risquinhos estiver para o lado contrário do C e do F, é côncavo. Quando esses risquinhos estiver para o mesmo lado do C e do F, é convexo. Então, a ideia básica é a seguinte, como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer agora a mão livre, vai ficar tudo torto, mas eu vou fazer a mão livre para você entender, tá bem? A ideia básica é a seguinte, o que eu quero que você faça no espelho côncavo? Eu quero saber onde está a imagem desse objeto aí que eu chamei de objeto AB, que é essa flecha. Para construir a imagem desse objeto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar os raios principais. Bom, eu vou fazer aqui do lado, bem espremidinho, quais são os raios principais do espelho côncavo. Quando você tem um espelho côncavo, você tem o foco, o centro. Quem são os raios principais? O primeiro é aquele que incide paralelo, beleza? E reflete passando pelo foco, tá certo? Incide paralelo, reflete no foco. O segundo é aquele que, quando incide no espelho
passando pelo foco, o que vai acontecer com ele? Ele reflete paralelo. Isso você tem que decorar para amanhã, né? Então, incide paralelo, reflete no foco. Incide no foco, reflete paralelo. Terceiro e último, que é aquele que a gente usa mais. Aliás, que são aqueles 3 que a gente vai usar de fato. O terceiro é aquele que incide passando pelo centro, bate no espelho e volta em cima dele mesmo. Você pode usar qualquer um desses 3 raios para desenhar a imagem aqui desse objeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar primeiro, incide paralelo, ok? Bate no espelho, e aí o que ele vai fazer? Ele vai ser refletido, voltando aqui pelo foco. Como eu disse, não ia ficar certinho, não estou usando régua. Então, veja, o primeiro raio é esse. Sai da ponta do objeto. Sempre sai da ponta do objeto? Sim, sempre sai da ponta do objeto. Incide paralelo. Paralelo a quê? A essa linha que está aqui embaixo, que eu chamo de eixo principal. Bate no espelho e volta passando em cima do ponto, que é o F. O segundo raio é aquele que vai sair da ponta do objeto e vai no espelho, passando pelo F. Bateu no espelho, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar paralelo. Então, veja. Incide paralelo, reflete no foco. Incide pelo foco, reflete paralelo. Quando os raios de luz refletidos, esse e esse, se encontram, você tem a ponta da imagem. Tá? Quer dizer, como o meu objeto é uma seta, a sua imagem também vai ser uma seta. E o pé dessa seta fica sempre em cima do eixo principal. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, ó, é a construção da imagem desse objeto. Essa imagem, comparada com o objeto, veja, o objeto aponta para cima, a imagem aponta para baixo. Quando isso acontece, você diz que a imagem é invertida. Note que o objeto tem um tamanho, dá para perceber que a imagem é maior do que o objeto. Então, você tem uma imagem maior. E como os raios de luz se encontraram aqui, você tem uma imagem que a gente chama de imagem real. Então, para você achar a imagem em um espelho côncavo, ou mesmo também no espelho convexo, você tem que fazer esse diagrama de raios que você viu aqui agora. Você tem que decorar esses 3 raios principais e colocá-los aqui no espelho, a fim de você identificar aonde que foi produzida a imagem. Beleza? Isso eu recomendo você treinar aí um pouquinho. Faça uma vez, faça 2 vezes. Entra na internet, tem um punhado de exemplos feitos, entendeu? Treina para você chegar amanhã, entendeu? E conseguir fazer isso. Beleza? Deus abençoe a todos. Eu desejo uma boa noite de sono para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.